Senhor. Louvado Senhor seja o teu nome. Glória a Deus. Deus continua abençoando a jovem Carla, cada dia mais seu ministério, que o Senhor continue com a resistência sem medida. Nosso pastor Manuel com a sua oportunidade, trazendo a palavra de vitória nessa noite. Glória a Deus, aleluia. Santo, santo é o teu nome, Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Cumprimenta a igreja na paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Abre a tua Bíblia no Salmo 130. Glória a Deus, aleluia. Grande é o Senhor dos exércitos. Amém? Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Glória, 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 Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Estarei lendo um versículo, a igreja lendo outro versículo. Amém? O título se diz: a confissão do pecado e a esperança do perdão. Das profundezas a ti eu clamo, Senhor. 2. Senhor, escuta minha voz. Seja os teus ouvidos atento à voz da minha súplica. Se tu, Senhor, observares a iniquidade, o Senhor que substituirá. Mas contigo está o perdão, para que seja temido. Guardo o Senhor a minha alma, guarda e espera a sua palavra. A minha alma seja perfume, mais os teus lábios pelo perdão. Sim, do que aqueles que esperam pela manhã. Espere Israel no Senhor, porque no Senhor há misericórdia e nele há abundante redenção. E ele retirará Israel de todas as suas iniquidades. Aleluia. Coloca a tua Bíblia. Glória a Deus. Fecha os teus olhos nesta O hora. Nazareno. Você está na campanha. Eu creio que hoje você vai receber aquilo que o Senhor tem prometido na tua vida. Porque Ele se encontra nesse lugar. No momento que você entrou aqui, o Senhor já se encontrava aqui. Senhor Deus e Pai, aí está o teu povo, Senhor, clamando a Ti nesta hora, Senhor, para que o Senhor venha, Senhor Deus, derramar as tuas bênçãos e a tua unção sobre a vida deles. Pai querido, abençoa as famílias nesta hora, Pai. Toma em tuas santas mãos, em nome de Jesus Cristo, Pai. É que nós lhe pedimos e lhe agradecemos por tudo. Em nome de Jesus, amém e amém. E as palmas logo sobre Jesus, e assim Aleluia. Glória a Deus, aleluia. O Senhor continua abençoando nosso pastor, a vida dele, o ministério. Glória a Deus, o seu lado, a família. Glórias. No salmista, Salmo 125, glória a Deus, aleluia. Os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Glória a Deus, aleluia. O Senhor está falando comigo e com você nessa noite. Os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Assim somos nós, irmãos, na presença do Senhor Jesus Cristo. Porque eu estou confiando em Cristo Jesus, por isso nós não se abalamos. Passa o vento, passa o que passar, nós permanecemos de pé, porque sabe quem está no Cristo, que é o Senhor Jesus Cristo. É só buscar a face do Senhor, é só buscar a presença do Senhor, que Ele virá do céu e dará nossas petições sobre Ele. Amém, meus irmãos? Nosso pastor Rogério, essa oportunidade nessa noite, fazer o que Deus tocar no vosso coração, depois da nossa remanescendo, com sua oportunidade. O Nazareno. Glória a Deus, Jesus. A paz do Senhor para a igreja. Amém. A paz do Senhor para a igreja. Amém. Glória a Deus, aleluia. Estamos na sexta-feira da libertação, onde eu creio que Deus vai fazer milagre nessa noite, vai curar, vai libertar, vai transformar pelo poder da palavra do Senhor também. Quero chamar para a igreja de Salmo 91, aleluias. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sua onipotência descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste preciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, Ele debaixo das asas seguro. A sua verdade escude o coquel. Não temerei espanto noturno, e nem seta que voe de dia,
e nem perto que ande na escuridão. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Então aqui a palavra está nos dizendo que nós não seremos atingidos quando nós estamos debaixo da potente mão do Senhor. E todo aquele que crê no Senhor, deposita a tua fé em Deus, Deus te guarda, Deus te livra. Aonde você for, você está escondido debaixo das mãos do Senhor. Porque aquele que crê no Senhor e confia, busca em espírito e verdade, nada vai te acontecer. Agora estamos pensando que estamos revestidos do poder de Deus. Quando nós estamos para a rua ou para ir a algum lugar, a gente sente isso alguma coisa ruim. Mas quando você leva o seu pensamento ao Senhor, ali você recebe livramento da parte de Deus. Eu me lembro que uma vez estava trabalhando na entrega e chegando aqui nas casa para a última entrega, o irmão perdeu o freio comigo, chegou no mercado. E nós descemos a descida nas casa muito forte ali. Eu pressenti que alguma coisa ia acontecer. Mas ele deu livramento. Por que mandou livramento? Nós temos essa nossa mente ligada no Senhor. Nossa mente sempre é focada no Senhor. E quando eu cheguei na rua principal, porque eu acabou o freio, cadê o freio? Sumiu, perdeu tudo. E eu fui até o mercado em primeira. E se fosse na barraceira, meu amor, como seria? Nós depositamos a nossa fé no Senhor e confiamos no Senhor, Deus livre de todo mal. Nós temos que estar a nossa mente focada em Deus. A pessoa diz que mente vazia é o princípio do diabo. Mas quando você está meditando na palavra do Senhor, quando você está louvando a Deus, meu Deus dá livramento. Deus, você, quando eu saio de casa, na rua, quando eu estou na rua caminhando, eu sempre grato a Deus. Eu estou ali no pensamento, irmão, louvando ao Senhor. Ali eu estou orando a Deus, porque é livramento de Deus. Então, onde você creia, aleluia, que Deus nunca te abandonou. Que Deus nunca vai deixar você abandonado. Porque quando a gente aceita Jesus Cristo, o primeiro amor, ele tem que desejar buscar o Senhor todos os dias, que ele deseja que ela sente buscar o Senhor todos os dias. Isso não podemos deixar virar costume, não sabe de costume ou não, mas renovar todos os dias. Aleluias, para que Deus venha completar em nossas vidas, irmão, o sonho, os projetos do Senhor. Você tem sonho nessa noite? Você tem projeto nessa noite? Conta somente para Deus. Senhor, esse é meu sonho, esse é meu projeto. Você só conta seu projeto, seu sonho para concluir na tua vida, irmão. Antes de não concluir, não conta para ninguém, mas somente para Deus. E vai te dar sorte. Amém? Siga os programas sobre Jesus. Glória a Jesus. Glória a Deus, aleluia. Deus continua abençoando nosso pastor Rogério, o ministério. Irmãos, temos que confiar no Senhor, irmãos. Temos que depositar no Senhor nossas expedições, buscar sempre o céu, estar orando sem cessar, irmãos. Muitos irmãos não têm orado, não têm buscado, mas aquele que sempre busca, sempre permanece buscando a presença do céu, colocando no caminho do Senhor, o Senhor sempre virá e sempre dá a ele aquele que necessita da presença do Senhor Jesus Cristo, irmãos. Muitas vezes aquele está na casa do Senhor buscando, está orando, às vezes ele dá uma fraquejada, dá uma parada no meio do caminho, mas não é o tempo nosso, é o tempo do Senhor, irmão. Tem que buscar, caminhar a presença do Senhor Jesus Cristo. Nós permanecemos com sua oportunidade nessa noite. Glória a Deus, aleluias. Oh, Nazaré, glória, 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 glória. Salve irmãos com a paz do Senhor. Amém. Isso. Glória, glória, glória. Oh, glória a Jesus. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei.
continua abençoando a Semana Santa, seu ministério. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Vou deixar para os irmãos nessa noite, livro da Revelação, Apocalipse, capítulo 1, verso 3. Glória a Deus, aleluia. Que diz assim: bem-aventurado aquele que lê que ouve as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Eu creio. Irmãos, a hora é agora, irmãos. Jesus está falando comigo e com você nessa noite. O tempo está próximo. Não há mais tempo de voltar para trás. Não há tempo de parar no caminho. Não, irmãos. É tempo de buscar o caminho do Senhor. É tempo de buscar a face do Senhor Jesus Cristo. Ele pode vir qualquer hora buscar a sua igreja. A igreja somos nós, irmão. A carne revive pelo sangue do Cordeiro. Se você se encontra melhor nem cá, com pelo mundo, pela igreja se conserta hoje. Que hoje é o grande dia que o Senhor preparou para mim e para você. Estar na presença de Deus. Não volte, irmão, do mesmo jeito que você entrou por essas portas. Hoje é dia de libertação. Hoje é dia de você refletir, inclinar os ouvidos e abrir o teu coração, que Cristo está falando comigo e com você nessa noite. Não há tempo mais de brincar, não, irmãos. É tempo de ser crente verdadeiro. Não andar por eco, sim andar por voz. Hoje é grande dia, irmãos. Faça a reflexão dentro de você. De onde para cá, da noite que você passou, o dia que você teve por esta manhã, o meio do dia, quando você sentou numa mesa, se alimentou. Veja bem o que aconteceu dentro do seu lar. Faça a reflexão, irmãos. Para um pouquinho. Para de dar uma respirada por um segundo. E liga no céu e liga na terra. A hora é agora, irmãos. Não deixa para amanhã. Se coloca na posição. Se coloca no caminho, irmão. Dê a voz ao Espírito Santo de Deus nessa noite. Amém, meus irmãos? Assim eu agradeço a minha rica oportunidade nessa noite. Recebo o nosso pastor presidente com a linda salva de palmas para o Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o teu nome. Mergulhe nessas águas, deixa as águas te mover. Parando o movimento que é movimento é você. Mergulhe nessas águas, deixa as águas te mover. Parando o movimento que é movimento é você. As águas de Deus vão se ajudar. Parando o movimento que acaba de chegar. As águas de Deus vão se ajudar. Parando o movimento que acaba de chegar. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Oh, glória. Chegamos ao último elo da nossa campanha, o clamor do aflito. O clamor dos aflitos. É difícil hoje alguém não estar aflito, né, irmão? Pastor, um homem não tem falta de nada. Me mostra um. Me mostra alguém que não tem faltado nada.
alguma coisa, seja ela física ou espiritual, todos nós precisamos clamar. Então essa noite é uma noite oportuna. Deus vai manifestar a glória sobre a tua vida. Meus irmãos, está conosco hoje o pastor Ismael, pastor presidente da igreja Visão de Águia. Se coloca de pé, meu pastor. Ninguém te conhece nessa casa, né? Deus abençoe, meu pastor. Ore por ele, irmãos. Passou por um período aí de uma semana com uns probleminhas de saúde. Esteja orando pelo pastor Ismael. Também está conosco a Isabelle. Cadê a Isabelle? Amém. Irani. Cadê Irani? Quem é Irani? Irani, Deus abençoe. Caleb e o Arthur. O Arthurzinho. Deus abençoe. Como que a igreja vai receber os irmãos? Diga comigo. Sejam bem-vindos. Em nome de Jesus. Não demore. Volte sempre. E se quiser, fique conosco para sempre. Você que está perto dos irmãos, dê um abraço nele aí, pegue na mão dele, diga para ele, sorrindo, irmão. Não é com cara de delegado, não, é sorrindo, mostrando a canjica, entendeu? Mostrando os dentes para ele, dizendo assim, ó, seja bem-vindo. Porque se você não mostrar o dente, ele não volta mais. Então mostre os dentes para ele ou para ela, dizendo que ela é muito bem-vinda nesta casa. Tá bom? Já vamos orar. Vai dar 8 horas. Eu quero deixar aqui no mesmo salmo que o pastor Rogério largou, o Salmo 91, verso 15. Eu quero apenas fazer menção do verso 15, que diz assim: Ele me invocará e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia e dela o retirarei e o glorificarei. Observa bem que Deus está dizendo nesse salmo, o salmo da segurança em Deus. Ele me invocará. Quem invocará? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Deus está dizendo, ele me invocará e eu lhe responderei. Então é algo que você tem um diálogo com Deus. Você clama e o Pai responde. E Deus está dizendo assim, estarei com ele na angústia. Deus diz que estará com aquele que está escondido na sombra do Onipotente na angústia. É na angústia que o Senhor está dizendo, eu estarei contigo. Porque o apóstolo Tiago disse, irmãos, se tem alguém entre vós triste, olhe, clame. Mas é costume nosso na tristeza não falar com Deus. É costume nosso na tristeza não querer orar, querer pedir alguém para orar por nós. Você pode orar por mim? Você pode clamar por mim? A Bíblia diz que somos nós que temos que orar. Se tem alguém triste, ore. A tristeza, ela tem 2 tipos de tristeza. Tem a tristeza do pecado, que gera arrependimento, e tem a tristeza, irmãos, que ela consome a sua alma, o seu corpo, a sua mente, e ela te mata. Ela te traz doença física para o seu corpo. Observe e pergunta para as pessoas que sofreram de câncer. Antes delas parecer um câncer na vida dessa pessoa, pergunta para ela o que ela passou. A maioria delas vão dizer uma tristeza profunda. A tristeza, ela vai abalar o seu organismo, vai largar o seu organismo sem defesa nenhuma. E por isso que as doenças, ela aproveita neste momento, o momento que o seu organismo não está sem defesa, porque a tristeza consome, a tristeza ela machuca. Observa que a Bíblia, ela vai dizer que a mulher de Jacó, a mãe de Jacó, aliás, a mulher de Isaac, a mãe de Jacó e a mãe de Esaú, ela vai dizer assim: eu estou com uma tristeza profunda, a minha alma está
está angustiada, porque Esaú vai preferir agora mulheres estranhas, vai desobedecer a sua mãe e vai fazer com que a mãe tenha uma tristeza agora profunda. E essa tristeza, se ela não for resolvida, ela vai te consumir ao ponto de te colocar no leito, vai te colocar na cama. Por isso Deus está dizendo assim, ó: estarei com ele na angústia. É possível você passar angústia dando glória a Deus. É possível você passar em meio a essa tempestade dizendo aleluia, aleluia, glória a Deus. É possível? É. Porque o grandão da Galileia está contigo na angústia. Quando o diabo lançar a seta, Deus está dizendo para você: eu estou contigo na angústia. Agora, observa bem, ele não só estará contigo na angústia. O versículo ainda diz assim, ó: dela o retirarei. Deus está dizendo que ele vai te tirar da tristeza, da angústia. Quando Satanás pensar que ele te aprisionou, Deus está dizendo para ele: eu estou arrancando meu servo dessa tristeza. Jesus não mentiu para ninguém, irmão. Se você ler Bíblia, você vai ver que Jesus não mentiu. João capítulo 17, verso 33, Jesus diz assim: no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci. Então no mundo nós vamos passar por aflições, traições, decepções. E você vai dizer assim: meu Deus, aonde o Senhor está? O próprio Jesus vai dizer: Deus meu, por que me abandonaste? No momento mais difícil, Jesus agora está perguntando: Deus meu, por que me abandonaste? Só que Deus não me abandonou. É que você tem que entender que no momento da dor, a sua alma começa a gritar. Quem já sentiu aqui uma tristeza profunda? Algo que foi causar uma dor profunda em você. E parece que todo mundo te abandona neste momento. Parece que o céu está de bronze. E você diz: meu Deus, onde está o Senhor? Ninguém lembra de mim. Ninguém me liga. Ninguém vem fazer uma oração. As pessoas estão correndo. Mas Jesus está dizendo: dela o retirarei e o glorificarei. Deus vai glorificar o nome dele na tua vida. A Bíblia diz que Deus enxugará da sua face toda lágrima. Os seus olhos serão enxugados. Chegará o tempo que não vai haver mais choro, não vai haver mais angústia. Mas enquanto você passar aqui por essa terra, vai haver um período de tribulação, de angústia. Mas lembra que Deus está nele. Sai dessa angústia, sai desse vale, irmãos, como um leão feroz. Um leão feroz. Acho que os irmãos já sabem o texto que eu gosto de citar aqui. Josué capítulo 1, verso 5. Josué disse assim: Deus disse para Josué: ninguém subsistirá diante de ti. Ninguém. Se você pegar essas verdades bíblicas e aplicar na sua vida, irmão, não vai ter demônio que vai te oprimir. Os demônios estão achando uma facilidade de oprimir as pessoas tão fácil hoje. As pessoas olham para o cabelo, a mulher, por exemplo, quando olha para o cabelo, fala assim: que cabelo horrível. Pronto. Já fica triste. Né? Não é verdade, profeta? Aquele ali vai falar comigo. Não é verdade? Aí, a outra olha no espelho e diz assim: misericórdia, estou gorda demais. Ó, nenhuma roupa cabe mais. Vai achando motivo para poder ficar triste. Triste. E o diabo está lá batendo palma dizendo: é isso aí.
fazendo festa, é isso aí. Só encher a cabeça. Não. Você tem que olhar para o diabo e dizer assim: eu glorifico a Deus pelo cabelo. Ó, a minha careca. Alguém olha para mim e fala: pastor, tu é careca, olha. Negócio de São Francisco, sei lá como é que eles falam aqui, ó. Estão nem aí, irmão, estou dando glória a Deus. Carequinha, bonitinho, baixinho, e dando glória. Eu vou deixar o diabo me entristecer com isso. Com 18 anos o cabelo começou a cair. Falei: cabelo? Cabelo não tem peruca, não. Tem peruca, não, vou raspar tudo. E não tem conversa. Aí o outro olha para lá e fala assim: ô negão. Aí o camarada se apaga porque chamou de negão. Aí chamou lá o brancão. Fica bravo porque chamou de brancão. Ô gordão, barrigudo. Irmão, não tem nada disso, irmão. Dá um chute na cara desse demônio e fala para ele: não, você não vai me entristecer com isso. Eu vou seguir adiante. Isso não pode ser motivo de prisionar você numa tristeza. Um relacionamento deu errado, a pessoa disse: acabou, é o fim do mundo. Eu sempre digo para as mulheres aqui, quando elas chegam falando: acabou o relacionamento, vai chuta que é macumba. Joga para longe que é macumba, Deus tem coisa melhor para você. Ah, não tem isso, irmão. Aí a pessoa dá moral para nego feio, né? E ela é feio porque dói. Aí a mulher está lá chorando. Aí ele pergunta: como é que tá fulano? Fulano está de depressão, não come, não bebe. Aí ele vai pro espelho e fala: eu sou bonitão, sou gatão. Aí fulano está numa depressão. O diabo está usando um feio para colocar alguém oprimido. Não. Você tem que levantar, sacudir a poeira e falar: não, a fila vai andar, meu filho. Deus vai preparar o que para mim? Deus tem algo melhor para mim. Acabou, irmão. Não quer não? Se vier comigo, eu sempre brinco com a minha filha: ó, comigo aqui, sem mim aqui. Você pode falar aí para a pessoa: sem mim aqui, comigo aqui. Você tem que levantar sua autoestima. As pessoas ficam a autoestima lá embaixo, esperando que outros levantem. Ninguém vai levantar sua autoestima, não. Você precisa se levantar. Você tem que se achar bonito, você tem que se achar chique, você tem que se achar importante. Alguém olha para mim e fala assim: pastor, só tem gente rica. Eu falei: tem mesmo, sou. Tem gente só não, sou rico. Vou falar que eu sou pobre? Tá amarrado, né? Tá maluco? Não posso. Tem que profetizar, sou rico mesmo. Pastor, tem dinheiro? Tem. Jesus vai fazer aparecer na conta. Tem que profetizar, irmão. Agora, se você não fizer isso, qualquer coisa já parte. Ninguém me quer, ninguém me ama. Ninguém me quer, ninguém me ama. Se você não se amar, ninguém te ama. Se você não aprender isso: eu preciso me amar primeiro. Eu preciso me valorizar primeiro. Eu já falei aqui: ninguém quer cachorro morto, irmão. Você vê os cachorros caindo na rua e sarnento, babando, magro. Ele parece na frente da padaria e ele joga até pedra. Parece um restaurante e joga até pedra. Agora, se vê um cachorro igual do Gilmar lá, bonitão, parece um touro, ele fala: rapaz, que cachorro bonito aquele, hein? Ó, levar que cachorro pra mim. Agora, por que ninguém quer o sarnento lá? Por que ninguém quer aquele que tá seco lá, magro? Ninguém dá crédito em coisa caída, irmão. Então, as pessoas têm que entender isso. Quando você se jogar no chão, ninguém te valorizará. Mas a partir do momento que você se posicionar e dizer: eis-me aqui, Deus vai te honrar. Amém? Se coloque de pé. Aliás, de pé não, de joelho, né? Chegou a hora do clamor. Chegou a hora do clamor. Deus vai te honrar na terra agora. Agora é a hora do clamor dos necessitados, dos aflitos, daqueles que precisam de um milagre da parte de Deus. Vamos orar. Todos começam dando glória, 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 glória a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, ó Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, meu Pai, em cuja, Senhor, a tua presença, Pai,
Ó Deus, nós estamos, meu Pai, no encerramento, meu Senhor, desta poderosa campanha, meu Pai, o clamor dos aflitos, Senhor. Ó Deus, tenha misericórdia, meu Senhor. Abençoa, meu Pai, o ministério Missão Índio, Senhor. Abençoa a igreja sede, ó Deus. Abençoa, meu Pai, as congregações, meu Senhor. Estenda agora, meu Pai, a mão forte, meu Senhor, para abençoar os pastores, para abençoar os evangelistas, os presbíteros, Senhor, as missionárias, ó Pai, aleluia, os obreiros, Senhor. Deus, os diáconos da tua casa, ó Deus, as lideranças, meu Pai, cada departamento, Senhor, estenda agora a tua mão, Deus, para abençoar, meu Pai, ó Deus Santo, ó Deus poderoso, tenha misericórdia, meu Pai, ouve a nossa oração, ouve o nosso clamor, Senhor, responda agora, meu Pai, olha quantos estão clamando, olha quantos estão agora, Senhor, é de joelho, meu Pai, orando, meu Senhor, colocando diante do teu altar, ó Deus, as suas necessidades, Senhor. Deus, eu não sei como meu irmão, meu Pai, eu não sei como a minha irmã, Senhor, eles lutaram por esta luta, meu Pai, ó Deus, qual é a necessidade, Senhor, mas, ó Deus, a Bíblia diz, meu Pai, Jeremias capítulo 33, verso 3, Senhor, clama a mim e responder-te-ei, você fez coisas grandes e firmes, é que não sabe, Deus, escute a oração do meu irmão, escute a oração da minha irmã, escute agora, a lavacama da basura, a raia, escute agora, Senhor, começa a responder, começa a responder, olha para a basura, a lavacaia, ele me coloca como a base, me coloca como a súria, me coloca como a calamaia, aí que coloca como a nasce, me coloca como a súria, como a lavacaia, me coloca como a pior, é noite de guerra, é noite, meu Pai querido, para confrontar meu demônio, para confrontar a macumba, para confrontar a feitiçaria, para confrontar agora os trabalhos feitos, Deus. No nome poderoso de Jesus, se coloca de pé agora, agora bem baixinho, os instrumentos bem baixinho. Elimina calamanto, elimina comina surica da lavacaia, elimina cominesse calabaia, de olho fechado clamando, de olho fechado orando. Ore pela tua casa, ore pela tua família, ore pelas tuas finanças, ore agora pela tua saúde. Expulsa esse mal aí agora, expulsa essa seta aí agora, expulsa esse nada aí agora, expulsa agora, expulsa agora. Expulsa esse mal aí agora, no nome poderoso de Jesus, no nome poderoso de Jesus, no nome poderoso de Jesus. Leva a socorro na lavaia.
Pegue. Não tema. Elevará-se, quebe. Poricalamanto leve. Porimiracoia de camissionária. Temi calabara, suria larabaia. Coloca a mão na barriga dela. Temi dalabra, suria larabaia. O anjo ao lado dela nasce. Temi calabaia, suria. Vem quebrando, leve, caia, suria. Vem quebrar a suria larabaia. O Senhor está pisando a cabeça da serpente. Vem calabar a Sôria da Lavaia. Daí que manto leve a Sôria. Daí canto para a Sôria. Terminai, elevar a Sôria. Termina combinar a Sôria. Deus, uma unção agora. Uma unção repousa sobre ela agora. Visita o ventre dela agora. Visita a criança. Visita agora o útero. Visita agora a placenta. Visita agora o ovário. Visita agora. Visita agora. No nome poderoso de Jesus. E de toda maldição agora. Toda maldição agora. Caia por terra aqui agora. E ela sai daqui nesta noite. O Senhor quebrou o arco, a lança. Tu pisou na cabeça da serpente. A serpente não terá sucesso, mas o nome do Senhor será glorificado. Receba isso. Receba o toque da mão de Deus sobre a tua barriga agora. No nome poderoso de Jesus. Volta para o seu lugar de paz. Glorifica a Deus. Feche os olhos. Todos fechem os olhos. Clame agora, clame, 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 clame. Clame, 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 clame. Clame, 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 clame. É no nome de Jesus. Toda ordem agora, enfermidade. Te dá na ordem agora, espírito de enfermidade, espírito de doença, obras de macumaria, feitiçaria, bruxaria, magia negra. Começa a cair por terra aí agora. Começa a cair por terra aí agora. Começa a cair por terra aí agora. No nome de Jesus. Aonde tiver uma obra agora? Aonde tiver uma obra agora? Aonde tiver um trabalho feito aí agora? Dizima aí a espada aí agora. Dizima aí a espada aí agora. A espada acha essa pessoa aí agora. No nome de Jesus. No nome poderoso de Jesus. Obras malignas. Obras de feitiçaria. Vai cair por terra aí agora. Vai cair por terra aí agora. Aonde quer que você esteja agora. Mais fogo. 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 Vamos. Mais fogo. Mais fogo. Mais fogo. Mais fogo! Mais fogo! No nome poderoso de Jesus!
Ó Deus, eterno. Glória a Deus. A vitória é sua. Glória a Deus. Esse irmão está vendo que ele está fraco, né? Não tem mais força. Feche os olhos. Jesus, foram dias de oração e de jejum. Foram dias de intercessão para o povo que aqui viesse, Senhor. Jesus agora coloca uma bola de fogo no estômago. Pessoas, Senhor, que têm sentido dores fortes no estômago. Pessoas que têm passado mal na hora que come. Porque tem algo, Senhor, que foi oferecido. Algo que foi entregue para matar essa pessoa, para colocar doença. Eu te chamo para fora agora. Vomita essa macumba agora. Vomita esse feitiço agora. Vomita essa obra maligna agora. Foi essa de vômito aí, Jesus. Foi essa de vômito aí agora. Foi essa de vômito aí agora. Para de fogo. Para de fogo. Para de fogo aí. Para de fogo nesse estômago aí agora. Para de fogo nesse estômago aí agora. Vomita essa macumba agora. Vomita esse feitiço aí agora. Vamos. Vamos. Obra maligna. Vamos. Obra de feitiçaria. Vem pra fora. 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 Vamos. Atinge esse espírito aí, Senhor. Atinge agora no estômago desta pessoa agora. Atinge aí agora. Queima. 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 Anjo. Anjo do Senhor. A igreja faça silêncio agora. Anjo do Senhor. Os demônios que estão lá fora, espada deles, nesse mesmo canal agora, eles entram para ser expulsos. Demônios que ficaram escondidos nas encruzilhadas, demônios que se esconderam para não se manifestar, para oprimir as pessoas. Vamos! Vamos! Anjo, atinge eles com espada de fogo agora. Atinge agora. Atinge agora, Senhor. Atinge esse espírito agora. Esse espírito da noite. Esse espírito agora que se levanta ao meio-dia. Cerca que voa. Vamos. Para fora desse corpo. Para fora desse corpo agora. Para fora dessa vida agora. Para fora desta mente agora. Você que não deixa essa pessoa dormir. Você que não deixa essa pessoa ter paz no momento. Você que não deixa esse casamento ter felicidade para fora. Vamos! Vamos! Para fora! Para fora todos! 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 Vamos em chucaveira! Sabelintra, traca-rua! Espíritos! Vamos! Vamos! Na marca! Vamos! Para fora! Todos vocês agora! Todos! Todos! Anjo! A mão do Senhor passa agora! Toca! Toca em cada cabeça agora! Em cada cabeça agora! Em cada cabeça agora! O marido que está oprimido na casa! O marido que bebe, que fuma, que cheira! Vamos! Sai da vida do marido agora! Marido agora! Que quer sair de casa! A pombagira virou a cabeça desse homem! Virou a cabeça dessa mulher! Pra fora! Pra fora espírito! Pra fora entidade! Pra fora caboclos! Pra fora!
cair agora. E essas almas sejam livres. Essas almas sejam livres. O nome do Senhor é glorificado. Joga a mão para cima e grita: toda maldição, diga: sai! Toda obra maligna, sai! Toda doença, sai! Toda aflição, sai! Toda angústia, sai! Em nome de Jesus. Bate o palma bem forte para Jesus. Meus irmãos, nós vamos agora orar para os irmãos que trouxeram. Você que trouxe o seu voto. Pastor, eu não pude vir nos 2 dias. Tem um voto de R$50 para ajudar nas aberturas das nossas congregações. Eu disse aos irmãos: eu vou fazer a somatória por baixo. A gente gasta mais ou menos de 4 a 5 mil para montar uma congregação. E por baixo, tá, irmãos? E agora, dia 2, nós vamos inaugurar o Parque Mariano. Tá? A congregação está bonita. O pastor Rogério tem me ajudado lá. Ó, presbítero, já estou dando carro para o Ronaldo. Aí, Natanael, estou dando carro para o homem. Junto com o obreiro Ronaldo, tá? Tem dado uma força muito grande no trabalho lá. Amanhã nós estaremos lá o dia todo. E assim, irmãos, tem sido através do seu dízimo, através das suas ofertas, que nós podemos assim avançar com a obra de Deus. Então louvo a Deus por você que é dizimista dessa casa e você que é um ofertante dessa casa e tem entendido o processo. A igreja não avança sem isso, tá? Então você que tem sido generoso para a obra de Deus, que o Senhor te faça prosperar, que o Senhor multiplique as bênçãos financeiras sobre a tua vida, tá bom? No nome poderoso de Jesus. Pastor, eu queria um envelope. Nós temos aqui, eu vou estar ungindo. Você que não pegou e queira pegar, eu vou estar ungindo aqui, ó. Nós temos, vou estar ungindo aqui 5 envelopes, 5, 6 envelopes. Vem cá, pastor. Vem cá. Vamos ungir aqui. A igreja estende as mãos para cá. Senhor Deus, no nome de Jesus, nós consagramos a Ti, Senhor, esse envelope, Senhor, do voto que o Teu povo vai fazer contigo, Senhor. Somos dependentes da Tua graça, da Tua misericórdia, mas aqueles que confiam no Senhor, a Bíblia diz no Salmo 35, Senhor, que os filhos dos leões são famintos e têm fome, mas aqueles que confiam no Senhor, Deus não tem falta de nada. E nós cremos, Senhor, nesta palavra. Então glorifica aqui o Teu nome, Pai. Tá? Então vamos orar. Os irmãos vão ofertar. O pastor Rogério vai ficar aqui. Os irmãos que queiram pegar os envelopes, você que ainda não pegou, pega o envelope e seja abençoado, tá bom? E os irmãos que já pegaram, vai trazer hoje, traga aqui na frente, nós vamos estar orando, vamos estar ungindo, profetizando milagre pela sua vida, amém? Vamos orar. Pai, o nome poderoso de Jesus, quero, Senhor, orar neste momento pela vida do Teu povo, que vai estar ofertando, dizimando, Senhor, nessa casa. Vamos estar trazendo assim os votos, Senhor. Deus, em nome de Jesus, que haja abundância no celeiro do Teu filho, na dispensa do Teu servo. Deus, que o Senhor honra ele, coloque ele por cabeça e não por cauda, para que assim o Teu nome seja assim glorificado, em nome de Jesus. Amém? Amém. Pode se sentar. Lucas vai estar louvando a Deus. Glória a Deus. Só os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos adorar o Senhor. Quantas vezes perguntei pra Deus, porque ainda não aconteceu tudo que Ele me prometeu. Cansado e desanimado,
paz e que essa cruz apague a luz. Mas a tua palavra diz: os pensamentos são maiores, bem maiores. A tua palavra, os teus caminhos são maiores, bem maiores. O olhar do vento diz que Cristo é eternamente. Isso pra fumar, diz que Cristo é pra você caminhar. O percebe da guerra diz que eu nem preciso lutar. Jesus lutarás por mim, o mesmo lutarás por mim. Mas a tua palavra diz: os pensamentos são maiores, 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 bem maiores do que tua palavra diz: os teus caminhos são maiores, maiores, bem maiores. Glória a Deus. Deus abençoe a vida do nosso irmão Lucas. O Lucas, ele salva os homens aqui, porque além do Lucas é só o Adriano que louva aqui, né? O pastor Rogério canta, mas não canta, né, irmão? O pastor tem que abrir a boca para salvar a gente. É só aqui, ó, pastor Rogério, o Lucas, o Adriano. Eu também canto, mas ninguém gosta de me ouvir, né? Os irmãos, quando me ouvem, choram, né, irmã Tereza? É uma tristeza isso, tá? Mas vamos receber aqui o pastor Ismael. O pastor Ismael é um amigo, uma bênção. Deus usa esse homem nessa casa essa noite, amém? Diga para que Deus abençoe o nosso pastor. Diga para ele assim: Pastor Ismael, seja bem-vindo, em nome de Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Prazer, satisfação estar nessa casa, retornar essa casa para poder ministrar os nossos corações. Agradeço ao pastor Carlos Domingos pelo convite e a confiança em mim depositado. Carlos Domingos é um amigo e digo a vocês: andem com ele, caminhem com ele. Pude, no início da minha caminhada nessa cidade de Portel, andar muito com ele e aprender muito com ele sobre o mundo espiritual. Aquele que anda com o profeta, irmão, ele descobre o seu propósito. Eliseu andou com Elias, e quando Elias estava para subir, Elias fez uma pergunta a Eliseu: diga o que tu queres, que eu te darei. E Eliseu, por tanto andar com Elias, disse assim: eu quero porção dobrada do teu espírito. Aleluia. Quando nós andamos com pessoas que sabem o que quer, essas pessoas nos apontam o nosso propósito. Então, antes com esse pastor, caminhe com ele, porque Elias é um que gerou o discípulo, e você precisa ser trabalhado para que você possa ser um sucessor dessa casa. Você tem sido levantado, aqui tem um pastor, tem um profeta que quer gerar sucessores, que quer gerar discípulos. Então você precisa caminhar com ele, caminhe com ele, ande com ele, interceda juntamente com ele e interceda pela vida dele. Louva a Deus pela vida dele. Pode estar na minha casa ontem e no dia do amigo ainda. Ontem, no dia do amigo, ele me visitou, fez uma oração pela minha vida. Então, louvo a Deus pela vida dele, pela vida do pastor Wagner, que são os pastores aqui dessa casa, que muito me honra. E hoje é um prazer estar aqui podendo ministrar a palavra de Deus no seu coração. Livro de Salmos, abra aí, livro de Salmos 34, versículo 6. Hoje é o último dia dessa campanha e o Senhor tem gerado algo no meu coração. Eu quero transmitir para vocês. Quando eu estava aqui, ele estava dizendo que hoje é noite de resposta de oração. Aí parece ser cristã, né? Mas Deus está falando no meu coração dizendo: hoje é noite de resposta. Diga para a igreja que hoje é noite de respostas. Porque existe um tempo de clamar, mas existe um tempo também de receber aquilo que você colocou em oração. E Deus estava me dizendo aqui: diga para a igreja que hoje é noite de resposta. Há orações aqui de
pessoas de 10 anos, há orações aqui de pessoas de 3 anos, aí há orações aqui de pessoas que começaram o propósito de 21 dias, e Deus está dizendo assim: hoje é a noite de resposta. Então hoje é a noite de resposta de Deus para a sua vida. Já foi feita uma oração aqui, no meio dessa oração Deus falava comigo: hoje é noite de resposta, e hoje eu estou respondendo muitas orações nesse lugar. Então o livro de Salmo 34, versículo 6 vai dizer assim: clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. Versículo 7: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vedes que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. Toma tua ceia. Existe algo tão poderoso na nossa vida que é a oração. A oração é algo muito poderoso na vida do cristão. Jesus, quando ele caminhou sobre a terra, ele não ensinou seus discípulos a pregar, mas ele ensinou seus discípulos a orar. Ao ponto que a oração era tão importante que os seus discípulos, vendo Jesus em um dia de oração, vendo em Jesus buscar, clamar ao Pai, ao Abba em oração, fez um pedido ao próprio Cristo. E eles fizeram assim: ensina-nos a orar. Ensina-nos a orar. Então, se você não sabe orar ou ainda não aprendeu a orar, você precisa pedir ao Senhor: Senhor, me ensina a orar. Porque a palavra vai dizer que o Espírito Santo, ele nos ensinará como devemos pedir ou como devemos orar. Uma vez em Cristo, uma vez na presença, você tem um aliado, que é o Espírito Santo, que está dentro de você. E esse Espírito Santo, ele te ensinará como você deve orar. Então, se você está com dúvida na sua oração, peça ao Pai, peça ao Espírito Santo: Espírito Santo, me ensine a orar como eu devo orar. A oração é algo muito forte, é algo muito poderoso. Por isso que quando você vem ou começa a orar e começa a fazer propósito, vem desânimos. Por isso que você, quando começa a orar, começa a fazer propósito, vem ou se levanta a adversidade. Por isso que toda vez que você começa a orar ou guerrear no mundo espiritual, as lutas se levantam e as guerras se levantam, porque você está entrando em confronto com o mundo espiritual. Nós vivemos em dois mundos. Nós vivemos no mundo natural e nós vivemos também em paralelo com o mundo natural, o mundo espiritual. Então, quando você começa a orar, quando você começa a clamar, você sai do mundo natural e começa a adentrar no mundo espiritual. Então, você precisa agora saber escolher bem as suas palavras, porque palavras são sementes. Palavras são sementes que eu lanço no mundo espiritual. Eu pergunto a você: qual semente você tem lançado ou semeado? Porque para você voltar, sem dúvida, trazendo consigo seus molhos, seus resultados, você precisa passar pelo caminho, andando, chorando, mas semeando. E a oração, ela é a nossa semente no mundo espiritual. Então, palavras são sementes e atitudes são escolhas. Palavras são sementes e atitudes são as escolhas que eu tomo, que vão definir o meu amanhã. O meu amanhã é definido no meu hoje. O seu futuro, o seu amanhã está sendo definido agora. O seu amanhã, o seu futuro está sendo definido nesta hora, nesse momento. A partir do momento que você se dispôs a orar. O livro de Daniel revela isso. Porque a partir do momento que Daniel se dispôs a orar, desde o primeiro dia que ele se dispôs a orar, o anjo de Deus veio, mas o príncipe da Pérsia, o principado daquela cidade, luta com o anjo de Deus. Mas a resposta veio desde o primeiro dia. A resposta de Deus, ela já está sendo liberada sobre a sua vida desde o primeiro elo dessa campanha. Desde o dia que o anjo dessa igreja sentiu no seu coração a palavra de colocar essa campanha, a resposta de Deus já veio ao seu favor. A resposta de Deus já foi liberada sobre você. Entende? Há uma guerra no mundo natural, no mundo espiritual, e há uma guerra no mundo espiritual. A guerra no mundo espiritual veio sobre a vida de Daniel, para que Daniel se frustrasse da sua oração.
Por isso que Abacuque vai dizer: até quando clamarei, até quando gritarei por socorro e o Senhor não me ouvirá. Precisamos entender o mundo espiritual. Precisamos agora entender e ter a missão, e após ter a missão, saber ouvir o que Deus tem para nós. Porque não adianta eu ter a visão. Deus disse para Jeremias: desce até a casa do oleiro, que lá eu falarei contigo. Mas chegando lá, Deus, em vez de falar, Deus mostra uma visão. Jeremias vê o barro sendo moldado pelo oleiro. Então primeiro vem a visão, após a visão vem a fala, vem o direcionamento. Deus precisa tocar nos teus olhos, para que os teus olhos possam ser abertos para o mundo espiritual. Porque existem pessoas que caminham com o pastor dessa igreja, mas não conseguem ter a revelação que ele tem. Estão no mesmo ambiente, pisam no mesmo lugar, congregam na mesma igreja, mas não conseguem ver a adversidade, não conseguem enxergar o mundo espiritual, porque vive dias como dias comuns. Eliseu e o moço, Eliseu, eles acordam assim também, juntamente com ele, o seu moço acorda de manhã, o seu moço sai para pegar água, fazer as suas obrigações, quando de repente o moço volta desesperado, dizendo: ai meu Senhor, estamos cercados, o que vamos fazer? Eliseu sai agora e entra no ambiente que o moço estava. O moço entra agora no ambiente de Eliseu. Eliseu vê o que o moço não viu, porque Eliseu, ele tinha o entendimento do mundo espiritual, porque Eliseu tinha vida no secreto com Deus. Só tem visão do mundo espiritual quem tem vida no secreto com Deus. Não adianta você querer visões no mundo espiritual se você não tem secreto com Deus. Eliseu tinha tanto secreto com Deus, e quando o rei da Síria tramava no seu quarto, Eliseu sabia os planos do inimigo. Então existem pessoas que estão nessa casa, congregam nessa casa, que estão como o moço de Eliseu, estão no mesmo ambiente, mas não conseguem ter a mesma sensibilidade. Estão no mesmo ambiente, mas não conseguem ter a mesma visão. Eliseu entra no mesmo ambiente que ele e fala agora: ali veja, maior, mais são os que estão conosco, que estão do nosso lado, que estão do lado dele. Você vê os carros dos inimigos, mas eu vejo sobre os carros dos inimigos carros e carruagens de fogo. O mundo espiritual só é revelado para quem tem intimidade com ele. O mundo espiritual só é revelado para quem tem vida no secreto, porque aquilo que você vê o seu pastor sendo no altar é aquilo que Deus revela para ele no secreto. É aquilo que Deus revela para ele no secreto. Aqui só há manifestação de um secreto. Quer ver Deus responder ao seu clamor? Quer ver Deus responder às suas orações? Tenha vida de secreto com Deus. Tenha vida de intimidade com Deus. Então, palavras são sementes e atitudes vão definir o meu futuro. As circunstâncias, elas não te definem. Ela apenas revela quem você é. As circunstâncias que você vive, ela não vai te definir. Ela apenas vai revelar a você quem você é. Clamou esse pobre servo, clamou esse pobre homem, e o Senhor, antes de agir, Ele me ouviu. Depois dele me ouvir, Ele me salvou de todas as minhas angústias. As adversidades só revelam quem você é. Eu te pergunto: quem você é quando a adversidade aperta? Quem você é quando a angústia aperta? Porque clamor é o grito do interior, clamor é o grito da alma, clamor é uma oração intensa. E agora, não mais uma oração tímida, mas uma oração em voz alta. Clamor é clamar, é gritar, clamor é bradar, clamor é quando agora eu puxo as forças que eu pensava que eu não tinha, e eu começo a clamar no mesmo dia, no meio da adversidade, revelando para o meu Deus que eu ainda continuo sendo
depressão vem? Porque o tema é o clamor dos aflitos. Aflitos é aqueles que estão vivendo um aperto, preocupação, ansiedade. Aflitos é aqueles que estão vivendo tanta adversidade e em meio a tanta adversidade estão dominados pelas suas emoções. Pensamentos geram emoções, emoções vão gerar ações e ações vão gerar resultados. Então a minha mente precisa estar no Senhor. A sua mente precisa estar no Senhor. Não importa a dificuldade que você esteja passando ou enfrentando, a sua mente precisa estar saudável no Senhor. A sua mente precisa estar saudável no Senhor. Irmão, meu pai me ensinou algo no mundo da libertação. E ele dizia assim: Ismael, o demônio você vence ele aqui. Meu pai sempre me falava isso e eu não entendia, ainda era garoto. Meu pai sempre trabalhou com algo de libertação. Ele dizia para mim: Ismael, o demônio você vence aqui. Se você vencer ele aqui, você vence ele em todas as áreas da sua vida. Quando você vence Satanás da sua mente, quando você destrói todas as fortalezas, sofismas, achismos que você pensa que é da sua forma, mas não é. Você disse, pastor Carlos Domingo, eu conheço a Bíblia e a Bíblia não é bem assim que eu creio. Sofisma, achismo. Pastor Carlos Domingo, eu estou vendo outro pastor e ele está dizendo que não é dessa forma que você está dizendo. A partir do momento que eu tenho sofismas, fortalezas na minha mente que me leva a confrontar a palavra, a não obedecer, a não ser submisso ao querer de Deus, eu sempre serei dominado pelas minhas emoções. Então hoje que toda fortaleza na sua mente seja quebrada. Que toda fortaleza na sua mente seja quebrada nessa noite. Eu clamei ao Senhor. Clamou esse pobre homem. E o Senhor ouviu. E o Senhor salvou-me de todas as suas angústias. Salmo 34 é um salmo que expressa a bondade de Deus. Quando nós lemos o Salmo 34, nós lemos sobre a bondade de Deus. E o salmista começa dizendo assim: louvarei ao Senhor em todo tempo. Louvarei ao Senhor em todo, na bonança, na adversidade, na escassez, na doença, na riqueza, na pobreza. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, e o seu louvor e o meu louvor estará de contínuo nos meus lábios a Ele. Engrandecei o Senhor comigo e juntos exaltemos o nome dEle. Salmo 34 revela um homem que venceu ali. E como toda vez que você lê Salmo 34, você vai entender e vai dizer: alguém venceu aqui. Se alguém venceu aqui, debaixo dessa palavra, eu também posso vencer. Porque como Jesus derrota Satanás, está escrito: nem só do pão viverá o homem, mas de toda palavra que sair da boca de Deus. Jesus faz citação da própria palavra para Satanás. E Jesus vence Satanás na forma humana. Ele poderia ter vencido Satanás na sua forma divina, mas quando ele vence Satanás no deserto, ele vence Satanás na sua forma humana, para mostrar para mim e para você que é possível vencer o inimigo quando eu venço ele aqui. E a palavra de Deus está arraigada no meu coração. Eu posso enfrentar a adversidade, a aflição, a dor que for, que nada vai roubar de mim a palavra. Nada pode roubar de você a palavra. Nada pode roubar de você a palavra. A tua palavra, Senhor, eu guardei no meu coração para eu não venha nada pode tirar de você a palavra de Deus que está sendo arraigada no seu coração. Da minha alma. Nada pode tirar isso de você. Podemos dizer que a oração também é encontro e a oração é confronto. Por isso que a oração é um nível espiritual que tem que ser levado a sério. Porque na oração, no momento da oração, eu tenho um encontro com Deus. Eu vou para o secreto. E quando eu vou para o secreto, Mateus vai dizer que Ele já está lá.
te esperando. Então, se tem um lugar no mundo espiritual que Deus já está te esperando, é no momento da sua oração. Você já orou hoje ou você esperou o pastor orar para você? Se tem um lugar no mundo espiritual que Deus está aguardando ansiosamente você, é no momento do secreto, é no momento da oração, porque a oração é encontro. Jeremias 29:13 vai dizer assim: buscar-me-ei e me acharei, quando me buscarem de todo o vosso coração, serei achado por vós, diz o Senhor. Aí você fica se perguntando: aonde está Deus? Você já buscou por Ele? Ele está perto daqueles que o buscam. Deus está perto daqueles que o buscam. Deus está perto daqueles que os buscam. Então, oração é encontro. Oração é um encontro com Deus. É na oração que eu entendo o propósito de Deus. Porque na oração eu apenas não viro apenas uma pessoa que ora pela minha vida, mas quando eu entro no secreto, eu viro um intercessor. E o intercessor é aquele que recebe os segredos do coração de Deus. E os segredos do coração de Deus agora ele é transferido para o coração do intercessor. Quando você ora, Deus revela os segredos que estão no coração dele para você. Olha como é importante você orar, clamar, porque o Senhor ele te revelará. Os segredos do Senhor são 120, são para aqueles que o temem. Deus tem segredos para revelar para cada um de vocês, independente do teu nível de oração, independente do seu nível de caminhada com Deus agora. A palavra vai dizer, Tiago vai dizer que Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, mas ele orava. Não importa as paixões que tentam te roubar, se você começar a criar hábito, porque oração é hábito. Quem tem o hábito de tomar aquele cafezinho preto toda manhã, aquele hábito, não consegue abrir mão mais. É só aquele cafezinho pretinho de manhã, depois vem pão, depois vem um bolo, pão de queijo. Mas de primeiro, no início tem que ser só aquele pretinho, só aquele cafezinho. É um hábito que você criou. Oração é hábito. Se você começar a criar um hábito de orar antes do café, você vai até esquecer do café. Se você criar um hábito de orar antes de comer, meu irmão, você vai até esquecer da comida, porque você vai criar um hábito. E criando esse hábito, você vai ter prazer de estar perto de Deus. Oração é encontro, e oração é confronto. Salmo 34, versículo 4 vai dizer: busquei ao Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Buscou, foi ao encontro. Oração é ir de encontro com Deus. Quando você quer algo, precisa de algo, você não vai ao encontro? Se falar que está lá em Resende, está lá em Barra Mansa, o que você deseja comprar ou adquirir, você não vai ao encontro porque é um desejo, é um sonho, é um objetivo que você tem. Então esse desejo, esse objetivo também, por estar perto de Deus, precisa vir de você. O salmista vai dizer: eu busquei conhecer, eu busquei saber quem é Deus, eu busquei estar próximo dele, e ele tirou de mim todos os meus temores. Jó, ele disse assim: o que eu mais temia me aconteceu. O que Jó temia? Perder as ovelhas, perder os bens, perder o dinheiro, perder a riqueza, perder os filhos. Porque tudo que Jó temia aconteceu com ele. Ficar doente, ficar enfermo. Tudo que Jó temia veio sobre ele. Ele vai declarar: tudo que eu temia me aconteceu. Tudo que ele temia me aconteceu. Então você precisa agora aprender a trabalhar a tua mente, porque assim como o homem pensa na tua mente, assim ele é. E Deus, ele não nos deu espírito de temor, espírito de medo ou de covardia, mas ele nos deu o espírito de equilíbrio. Fé é equilíbrio. Fé é ter equilíbrio. Fé é saber que eu posso andar sobre as águas, mas se a tempestade vier, fé é saber que eu posso clamar para o socorro, e o mesmo Deus que me fez andar sobre as águas é o mesmo Deus que me levantará. Isso é fé, irmão.
Deus trabalha sobre a fé. Deus não trabalha no choro, Deus não trabalha na angústia, Deus não trabalha na miséria, Deus trabalha segundo a sua fé. Se você tiver na angústia, mas não tiver fé que Deus te tira daí, você vai continuar na angústia. Se você estiver na miséria e não tiver fé que Deus te tira da miséria, você vai continuar na miséria. Se você estiver na dor e não tiver fé que Deus pode sarar a tua dor, você vai continuar sofrendo essa dor. Deus, Ele responde à tua fé, meu querido. Ah, mas eu estou tão necessitado, eu estou tão aflito. Mas como está a tua fé? Como está a tua fé? Qual é o nível da tua fé hoje, nesse último dia de campanha? Porque senão a campanha vai acabar, irmão. Está acabando, você vai continuar aflito, vai continuar desesperado. Deus, Ele age, Deus, Ele responde conforme a tua fé. Tem algo que Deus responde, corresponde, é a fé. Não é a lógica, não é o cálculo, não é a matemática, mas é a fé. 5 pães e 2 peixinhos, está aqui, Senhor. Eu entrego nas tuas mãos e tendo dado graça, partiu, Ele entregou a multidão. 12 cestos sobraram e 5.000 homens foram alimentados. Deus responde com fé. Quando você fica falando, ai que miséria de salário, quando você fica falando, ai que miséria de emprego, ai que miséria de casa, você vai continuar nessa miséria. Mas quando você, a partir do momento que você partir a corresponder a Deus através da tua fé, muito espiritual, irmão, a gente faz as coisas por amor, sim. Está inaugurando outra igreja aqui, vai lá ajudar o pastor, vai lá pintar a parede, vai lá comprar cadeira, vai lá ajudar, investir. Ele está pedindo 50, mas se você pode dar 100, dê 100, irmão. Cada um contribua segundo o sentido do seu coração. Ele está falando, o pastor só pediu 50, mas você pode dar 100, dá 100. Porque o mundo espiritual vai responder fé. E tudo que você faz para Deus, Deus não fica devendo nada para ninguém. Deus não fica devendo nada para ninguém, irmão. A gente fala assim, nós somos voluntários da obra de Deus. Mas toda obra que você faz, toda semente que você lança, Deus não deixa ninguém necessitado de coisa alguma. Ele sempre vai responder ao nível da tua fé. Ele sempre vai responder ao nível da tua fé. Então oração é encontro e oração é confronto, porque é na oração que você encontra com Deus. Jeremias 33:3 vai dizer assim: clama a mim, respondeste-ei, anunciar-te-ei coisas grandes, inefáveis, maravilhosas, insondáveis, que ainda não sabes. Jeremias, ele ainda estava no pátio, ele ainda estava preso. Ele queria que as cadeias se quebrassem. Ele queria que o tempo acabasse e a restauração chegasse. Mas a resposta de Deus para Jeremias não foi o que ele realmente queria, mas foi o que Deus queria. Deus já está te respondendo, irmão. Mas nem sempre vai ser do jeito que você quer, vai ser do jeito que Ele quer. Qual foi a resposta de Deus para Jeremias? Jeremias, me clama. Ah, pastor, mas eu já estou orando. Deus está falando, clama, algo intenso, algo forte, algo desesperador, algo que vai agora abalar as estruturas do inferno. Deus está dizendo para Jeremias, me clama agora, intensamente. Ah, mas eu estou preso, eu estou vivendo agora um dia difícil, mas ainda há força dentro de você. Clama a Deus, irmão, não deixa a adversidade vencer você. Não deixa a adversidade vencer você. Você pode estar vivendo lutas. Você pode estar vivendo angústia, aflição. Mas o seu nível de intimidade com Deus não pode morrer. O seu nível de intimidade com Deus não pode diminuir. A intensidade do teu clamor não pode diminuir. Por que os 3 jovens que foram jogados na fornalha, o fogo da fornalha não queimou eles? Porque o 4º homem já estava ali. E o fogo que estava dentro daquele homem, dentro daquele jovem, era mais ardente do que o fogo da fornalha. O fogo que precisa estar queimando dentro do seu coração precisa ser mais ardente do que o fogo da fornalha que te cerca. Como está a sua paixão pelo amor? Como está a sua paixão por Deus? Como está a sua paixão, o seu relacionamento com Deus? Irmão, naquele momento, aqueles jovens foram jogados dentro da fornalha.
foi algo instantâneo. Fica deixando para a última hora não. Fica deixando para a última hora não. Há 2 semanas atrás eu tive um mal súbito. Irmão, não deu tempo de nada. Não deu tempo de nada. Eu só me lembro que eu acordei, minha esposa desesperada, gritando: amor, amor, você está morrendo, você está passando mal, acorda. Deus tem misericórdia do meu marido. Eu só acordei com essas palavras. Irmão, não teve tempo de nada. Não teve tempo de orar, não teve tempo de eu clamar, não teve tempo de eu pedir socorro, não teve tempo de nada. Talvez eu vou clamar amanhã, pastor. Eu vou clamar quando a resposta vier. Eu estou falando de experiência, de causa. Se eu não tivesse segredo, intimidade com Deus, que para mim estava morrendo, que até hoje os médicos não sabem o que eu tenho. Se eu não tivesse intimidade com Deus, vida com Deus, irmão, ali seria o meu fim. Ali seria o meu fim. Meu Jesus. Então hoje é o tempo de você clamar, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Está deixando para aceitar Jesus quando? Ah, pastor, vou aceitar Jesus quando minha filha se formar na faculdade. Ah, pastor, vou aceitar Jesus quando eu sair do aluguel e passar para casa própria. Ah, vou aceitar Jesus quando as coisas melhorarem. Quando eu conseguir me casar, eu vou aceitar Jesus. Irmão, aceita Jesus agora. Irmão, clama por socorro agora. Clama por socorro agora. Clama ajuda agora. Clama por salvação agora. Deus está à porta e Ele está batendo. Ele quer salvar a tua vida. Ele quer salvar o teu corpo. Ele quer salvar a tua alma. Ele quer te dar uma vida eterna, irmão. Ele quer te dar paz, alegria. E a paz que eu vos dou não é a paz que o mundo dá. Ele não quer te dar uma paz momentânea e você vai ter que viver de campanha em campanha, vigília em vigília. Não, a paz que Ele vai te dar é uma paz eterna. Vai vir luta, vai vir tribulação, mas em tudo eu posso estar triste, mas eu nunca estarei vencido. Eu posso estar abatido, mas nunca me darei por derrotado, porque eu posso todas as coisas. Hoje é o dia de você aceitar Jesus, irmão. Se você não fez uma aliança com Deus, não sai daqui sem fazer essa aliança com Deus. Se você ainda não aceitou Jesus, não fica só congregando não. Fica só congregando não. Aceite a Jesus. Renuncie a sua vida de pecado. Vem para o Senhor. Jeremias, ele clama ao Senhor. Jeremias, ele ora ao Senhor. Ele busca com respostas. Jeremias 42, versículo 7. 10 dias depois, o Senhor Deus ouviu e falou comigo. Jeremias 42, versículo 7. 10 dias. Deus manda Jeremias clamar. Jeremias agora entra num período de tempo de 10 dias de oração. Durante esses 10 dias de oração, Deus vem e fala com Jeremias. Irmão, ore antes, ore durante e ore depois. Oração é importante. Oração é o combustível da sua alma. Oração é o combustível da sua fé. Oração vai trazer revelação, visão. A oração vai trazer intimidade, comunhão com Deus. Jeremias ora um período de 10 dias. Jesus disse para os discípulos assim: ficar em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. E esse período também dura 10 dias. Depois de 10 dias, os discípulos foram revestidos de poder, foram batizados no Espírito Santo. Existe um tempo de oração, mas existe um tempo da resposta. Existe um tempo do clamor, existe um tempo sim do clamor. Existe um tempo de oração, de lágrimas, de choro, mas existe um período onde a resposta de Deus virá sobre a minha vida. Existe um tempo onde a resposta de Deus virá sobre a minha vida, sobre a minha casa, a minha família. Então ore, irmão, ore sem cessar. Ore não até Deus ouvir você, mas ore até você ouvir Deus falar contigo. Mas será que Deus já me ouviu? Não, mas será que você já ouviu que Deus quer falar contigo? Deus falou contigo nesses 7 elos. Hoje Ele só está concluindo e você está dizendo assim: mas esse pastor está repetindo tudo que foi falado lá na primeira campanha. É porque você não aprendeu, irmão. A didática do ensinamento é a repetição. A repetição leva a aprendizado. É porque você não aprendeu. Desde o primeiro elo, Deus está falando com você. Você sai daqui e faz tudo errado. Você sai daqui
daqui e volta a beber, você sai daqui e volta a se prostituir, você sai daqui e você volta a murmurar, você sai daqui e você volta a ser maldizente a casa do Senhor, você sai daqui e você volta a criticar, você sai daqui e você volta a ser tudo como era antes. Meu Deus! Por isso que Deus está repetindo tudo que foi pregado nas últimas campanhas, para que você possa aprender, irmão. E aprender, Deus está dizendo para você, ó, ainda há esperança, ainda há tempo, se volte para mim, se volte para mim, se volte para mim, diz o Senhor, se volte para mim. Ai, irmão, eu preciso terminar. Deus enviou um anjo, e Deus enviou um anjo para guardar os seus. Deus enviou um anjo, e Deus enviou um anjo para guardar os seus. Anjos são conservos dos servos de Deus. Tem servos de Deus aqui? Mas entenda uma coisa: servos são os filhos da obediência. Servos são os filhos da obediência que verdadeiramente está fazendo jus do seu livre-arbítrio. Livre-arbítrio é escolher fazer o bem e praticar o bem. Livre-arbítrio é diferente de livre-agenda. Eu vou onde eu quero, eu faço o que eu quero, não tenho limites. Livre-arbítrio é escolher ouvir a voz de Deus e obedecer. Deus tem anjos para servir os servos dele. Salmo 91 ele vai dizer: darei ordem aos meus anjos, aos teus respeitos. Deus dá ordem aos anjos deles, ao vosso respeito. Deus libera os anjos deles para guerrear, como guerreou sobre a vida de Daniel. Deus libera os anjos dele para dar respostas de oração, como deu resposta a Maria, a Isabel. Deus envia os anjos deles para guerrear, como enviou na vida do rei Ezequias, e um anjo derrotou 185 mil. Deus dá ordem aos seus anjos. Salmo 34 vai dizer isso, que Deus dá ordem aos anjos como um aflito que está aflito e necessitado, mas não perdeu a fé, clama. Deus libera os anjos para guerrear no mundo espiritual. Então existe um mundo espiritual na sua vida, e existe um mundo espiritual, e esse mundo espiritual ele é real. As correntes são quebradas, tudo que te prende vai cair por terra. Livro de Atos, capítulo 12, versículo 7. Pedro estava preso, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. E quando a igreja ora intensamente a Deus por ele, olha a resposta de oração da igreja: e eis que o anjo do Senhor veio sobre ele, resplandeceu uma luz da prisão, tocando Pedro do lado, e despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe nas mãos suas correntes. Resposta de oração de uma igreja traz a libertação para uma família. A resposta de oração vai trazer libertação na tua casa hoje. A resposta da sua oração vai vir em forma de libertação, cadeias quebrando, algemas sendo quebradas, grilhões sendo quebradas. Assim virá a resposta da sua oração, e não apenas com anjos, mas com restituição. Atos capítulo 12, versículo 8: e disse-lhe o anjo: cinge-te, ata-te as tuas sandálias. E assim ele fez, e ele disse: lança-te a tua veste sobre ti e segue-me. Os homens, os soldados tinham despido Pedro, tirado dele suas sandálias, tirado dele seu cinto, tirado dele sua capa, tirado dele sua honra. Mas através da oração da igreja, através do clamor da igreja, clamando pelo apóstolo Pedro, houve a restituição. Hoje Deus tem resposta de restituição para a sua vida. Hoje Deus tem resposta para restituição para a sua vida. Mas essa restituição você mesmo vai ver. Lembra de Eliseu com o moço do machado? Estende a mão e pega. A restituição vai ser feita através de Deus, mas pelas suas próprias mãos. Você vai restituir a sua casa. Você vai ser um agente de Deus que vai restituir o seu lar. Numa mão a espada e na outra colher. Porque nem nada, nem ninguém
vai me tirar do meu propósito. Não tiver de trabalhar, eu vou trabalhar, mas se eu tiver de guerrear, eu vou guerrear. Numa mão a espada, na outra mão a ferramenta, mas eles não pararam a obra da restituição dos muros. Deus tem para ti restituição. Deus tem para ti restituição e Deus vai honrar. Deus vai honrar você. No lugar da vergonha, haverá para ti dupla honra. A oração da igreja abriu as portas que eu não sou capaz de abrir. Já distribuiu o currículo, irmão? Já, né? Já fez sua parte? Já, né? Já que você fez a sua parte, já entregou em oração no altar? A oração vai abrir as portas que você não é capaz de abrir. Falaram para você, é impossível de entrar lá, você não tem capacidade, você não tem escola, você não tem quem indica, mas a oração de Deus vai abrir as portas que você não é capaz de abrir. Atos 2, versículo 10. E quando eles passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta do ferro que dava para a cidade, a qual lhe abriu por si mesma e saiu percorrendo a rua. A porta se abriu por si só, através da oração. As portas que prendiam Pedro foram abertas por si só, através da oração. Então o seu clamor vai abrir portas que você não é capaz de fazer. Aí você vai dizer, mas pastor, eu já tenho um contato do vereador, eu tenho um contato do prefeito, eu tenho um contato do deputado. Não adianta, irmão. Não adianta. Porque o mesmo Deus que abre a porta, ele também fecha a porta. O mesmo Deus que abre a porta, ele fecha a porta. Você se engana nisso, né? Achando que Deus só abre a porta, né? Mas ele também fecha a porta. Sai da presença dele para você ver. Sai da graça, sai do caminho, sai da unção. As portas se fecham. Mesmo que você com seu contato, com a sua influência, até hoje não conseguiu nada. Por que você não conseguiu nada até agora? Então, se você conhece todas as autoridades, por que você ainda continua desempregado ainda? Por que você ainda continua parado, frustrado, desanimado? Mesmo que não toda a rede de contato que você tem no seu celular, se abrir a sua agenda, você fala assim, meu Deus, não cabe mais, vai lá nos seus seguidores, lá não tem mais como. Cada pessoa que te segue. Mas não adianta, não adianta. Se você não tem aquele que tem a chave de Davi que abre porta onde uma porta, não adianta. O clamor da igreja abriu portas aonde ninguém podia abrir. E quando Deus abre porta onde ninguém pode, aqui eu estou terminando, o milagre de Deus vai bater em sua porta. O clamor da igreja, porque a palavra vai dizer que as bênçãos do Senhor correrão atrás de mim e me alcançarão. Então a bênção do Senhor vai bater na sua porta. Irmão, já distribuiu o currículo, já orou, permanece na posição que você está. Atos 12, versículo 16. Mas Pedro continuou batendo. Enquanto abriram a porta, viram-no e espantaram. A prisão abriu, Pedro saiu e foi lá e bateu na porta. Abre, que sou eu. O clamor da igreja vai trazer a bênção. O clamor da igreja vai trazer o que você precisa. O clamor da igreja vai fazer o milagre acontecer. O clamor da igreja vai trazer restituição. Fica com os teus pés, eu vou terminar. Clamor do aflito. Salmo 2, 102 vai dizer que a aflição traz sequidão aos ossos. Salmo 102 vai dizer que até o pão, o salmista vai dizer que ele esquece de comer, de tão aflito que ele estava, ele perde até a fome. Estava assim? Sem apetite, perdeu a fome. O Salmo 102 ele vai dizer que os ossos dele se secaram, a pele dele agora se cola aos ossos. Meu Jesus! Tão magro, de tão seco que ele estava se sentindo. Mas ele vai dizer também que o Senhor ouviu o seu clamor no dia da angústia. E o Senhor respondeu: irmão, não adianta onde você estiver agora. Jonas ele traz uma qualificação dizendo assim: das profundezas do inferno eu clamei. Talvez você está dizendo assim: minha vida está no inferno, é aí que você tem que clamar. Você está dizendo: minha família está no inferno, meu emprego está no inferno, é aí que você tem que clamar. Não importa onde você está, irmão. Não importa onde você está, você tem que clamar. Você tem que fazer o quê, irmão? Clamar, gritar.
socorro. E o primeiro socorro que Deus vai trazer na sua vida hoje é a salvação, porque a salvação não é o fim, a salvação é o início. Talvez você pense assim, a salvação é o fim. Não, não. A salvação é o início. Tudo na sua vida começa pela salvação. Tudo na sua vida começa pela aceitação. Tem uma canção da harpa que vai dizer: meu amigo, hoje tu tem escolhas. Vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Irmão, não vou insistir muito por causa do tempo. Quer aceitar Jesus? Quer fazer a sua aliança com Deus? Vem à frente, sai do seu lugar, levante a mão, o obreiro vai até você, vai te trazer aqui. É homem para tanta coisa, é mulher para tanta coisa. Eu duvido que você não é mulher e homem para aceitar Jesus. É homem para brigar, é homem para falar, é homem para questionar, é mulher para brigar. Agora para aceitar Jesus, não tem coragem, está com medo. Vem aceitar Jesus. Vem aceitar Jesus, vem viver o texto. A aula eu termino, o salmista vai dizer: provai e ver que eu sou. Vem provar Jesus. Vem experimentar. Eu desafio você a experimentar Jesus. Eu desafio a você a provar desse amor incondicional, independente do seu passado, do seu erro. O amor de Deus é incondicional. Ele te ama, Ele te ama, Ele te ama. Ele quer te aceitar como filho. O que Satanás quer tirar de você é a paternidade. Jesus foi crucificado porque disseram assim: Ele disse que é filho de Deus, por isso que crucificaram Jesus. Satanás não quer deixar a paternidade de Deus viver na sua vida. Deus está te chamando para ser filho. Filho tem direito à herança. Mesmo sem feito nada, tem direito à herança. Se você quer aceitar Jesus, sai do seu lugar. Clamor dos aflitos, clame. Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não será salvo ele, mas será salvo ele e toda a tua casa. Porque crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Hoje é a última oportunidade, hoje é a oportunidade que Deus te deu. Que Deus te abençoe, não vou insistir mais. Que Deus te abençoe. Que Deus te dê graça, sabedoria. Que você saia dessa campanha vivendo respostas de oração e testifica aqui, testemunha que volta na próxima sexta, testemunhando que Deus fez na sua vida para glorificar o nome de Deus, não o nome do pastor, mas o nome de Deus, o nome desse clamor. Que Deus te abençoe e que a bênção do Senhor seja sobre a tua vida, a tua casa, em nome de Jesus. Glória a Deus. Estamos terminando. Bruna, levanta a mão e faz assim, ó. Feche os teus olhos. Eu estou terminando, irmãos. Feche os teus olhos. Só ela, tá, irmãos? Eu vi que gente fechou os olhos aí. Só a Bruna. Leva os seus pensamentos ao céu. Jesus agora, enquanto o pastor Ismael estava pregando, eu vi o Senhor tirando um peso. Eu vi uma obra que foi feita para você. E eu vi quando o Senhor começou a tirar coisas do seu corpo e também da tua mente. Coloca esta mão agora sobre a tua cabeça. Jesus, o anjo do Senhor, toca nela lá agora. Toca nela lá agora, Senhor. E arranca por inteiro agora toda amarração. Fizeram para amarrar, fizeram para prender, fizeram para, meu Deus, largar a mente tortuosa. Mas há poder no teu sangue, há poder no teu nome. E através desta mão agora, põe fogo sobre a cama dela, sobre o relacionamento dela. Ei, Calabaia, os demônios não existem, os espíritos imundos não existem. Seja atingido agora, e ela volta para casa abençoada.
abençoada. Volta para casa livre das cadeias, para que o nome do Senhor seja glorificado. Diga amém, filha. Eu vi a Deus tocando agora nesta oração também no seu casamento. Há uma blindagem de Deus ali. A partir de hoje tu vai ver uma libertação de Deus. Eu vi a Deus arrancando um peso sobre o teu ombro. É como se tivesse algo que estava te colocando um peso que não era teu. Mas o Senhor está dizendo: eu tirei isso hoje. E você vai ver a libertação que Deus, a partir de hoje, faz na sua vida. Amém? Meus irmãos, escute bem. Para a gente já encerrar, amanhã temos nada aqui. Os irmãos que tiverem à vontade amanhã e quisermos dar uma força ali na congregação do Parque Mariano, estamos nas obras finais ali, mas tem 30 cadeiras lá para você lavar, 30 cadeiras para você estrecar, passar, como se diz, que ela não é nova, né? Uma cadeirinha já bem usada, então tem que passar ali que eu te falei hoje, com cloro, para largar ela brilhando, tá? Então vou precisar de varões bravos lá, varão nervoso, varão que trabalha. Então amanhã acha o caminho ali do Parque Mariano, tá bom? O senhor vai fazer o que, pastor? Eu só vou ficar olhando. Alguém precisa olhar, né, Gilmar? Né? Alguém precisa olhar, né? É obra da prefeitura? Hã? Não, é do Estado. Tô brincando, eu vou pegar junto, viu? Em nome de Jesus. Domingo de manhã nós estamos aqui. Domingo pela manhã nós estamos aqui na consagração.